pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas semanais de língua portuguesa, não é isso? Hoje nós vamos falar um pouquinho, melhor, dar continuidade ao que eu já falei na aula passada, né? A questão da argumentação, certo? E hoje eu trouxe um slide para que venha a somar, né? Colaborar com a nossa aula. Vamos lá acompanhar direitinho, gente? Prontinho, galerinha. Vamos lá, né? Slide do 6º e 7º ano, português, aulas 3 e 4, professora Karine Prado. Euzinha aqui. Vamos lá. Bom, como eu disse a vocês, né? Nós vamos falar sobre argumentação. Vamos lá, depois eu explico. Primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar. Vamos lá. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais. Estes serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa ideia é correta. Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o texto. A argumentação tem uma grande importância na vida social, porque ela que se recorre para justificar certos comportamentos ou para influenciar o comportamento de outras pessoas. Eis um exemplo de argumentação. A violência é uma conduta aprendida e nossa cultura é uma eficiente professora, né? Então, o que é que acontece aí? Ele está argumentando que a violência é algo que é aprendido, não é nato da pessoa, né? A pessoa aprende a ser violento, né? E, no caso, a questão cultural é eficiente nisso aí. Então, de certa forma, né, a cultura, ela influencia, né, a questão cultural, a questão de quanto mais cultura você tem, talvez seja isso que ele queira argumentar aqui, né? Menos violento você é. Eu creio que, assim, não sei se tem muita relação, eu acho que tem muita questão índole, certo? Então, vamos para outra parte para eu seguir para o livro. Vamos lá. Atividade por dentro do texto, páginas 86, 87 e 88, questões de 7 a 10, pois nós já fizemos as questões, né, de 1 a 6 na aula passada, certo? Espero que vocês já tenham feito, mandado para o professor já tenha dado um feedback, né? E agora vamos ver essas outras questões aqui, né? De 7 a 10. Me acompanhem, pessoal, por favor, e abram no livro didático. Vamos lá. Bom, 86, 87, 88, de 7 a 10. Na realidade, né? 87. Aqui, pessoal, tá falando mais alguma coisinha sobre argumento, certo? Vamos lá. Argumento é um recurso utilizado para justificar uma afirmação ou para convencer alguém a mudar de opinião ou de comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumentos. A argumentação pode aparecer em diferentes gêneros orais ou escritos. Por exemplo, as pessoas podem defender ideias em debate, em um artigo de opinião ou até mesmo em uma conversação espontânea. Por isso, é importante saber que, para argumentar, é preciso conhecer bem o assunto sobre o qual se fala ou se escreve. Desse modo, ficará mais fácil organizar as ideias e elaborar argumentos adequados e eficientes. Gente, quando a gente quer convencer alguém de que nós estamos certos através dos nossos argumentos, através do nosso ponto de vista, nós temos que ser conhecedores daquele assunto. E para ser conhecedor daquele assunto, então a gente tem que ler sobre, pesquisar, né? Para que nossas ideias, nossos argumentos sejam coerentes com aquilo que a gente está falando, certo? Com aquilo que a gente acredita, ok? Bom, vocês sabem que esse texto é justamente sobre a questão do plebiscito que a professora fez, sobre a questão dela usar ou não usar calça para ir ao trabalho, não é isso? Foi feito um plebiscito, foi feita uma votação na sala de aula, porque ela achou que ela não poderia decidir sozinha essa questão. Vamos lá. Relê a opinião de Rinalda. A vez de Rinalda. Ah, cada um na sua. Na sua como? Eu na minha, a senhora na sua, cada um na dele, entende? Explique melhor.
Negócio seguinte, se a senhora quer vir de pantalona, venha. Eu quero vir de midi, de max, de short e venho. Uniforme é papo furado. Você foi além da pergunta, Rinalda. Então, é a favor? Evidente. Cada um curtindo à vontade. Letra A. Indica a afirmativa correta sobre Rinalda. Ela desviou-se do assunto que estava em votação. Ela não foi sincera com a professora. Ela não quis participar da votação. Hein, gente? Qual? Primeira, segunda ou terceira alternativa, né? Qual foi a posição verdadeira de Rinalda em relação a essa questão do plebiscito e de acordo com esse fragmento do texto que tem aí? Sétimo B. As falas de Rinalda dão a entender que ela é a favor ou contra o uso da calça comprida pela professora. Explique. E aí, pessoal, o posicionamento dela foi contra ou foi a favor ao uso da calça da professora? Respondam aí. Letra C. Qual foi o novo assunto colocado em discussão por Rinalda? O que foi que Rinalda aproveitou a questão da discussão da calça da professora, se poderia ou se não poderia usar calça na escola, né, na sala de aula? Qual foi o novo assunto que ela colocou no meio desse plebiscito, desse questionamento? Vamos lá. Oitava questão. Vamos lá. Até aqui, você já teve a oportunidade de ler textos bastante diferentes. Provavelmente percebeu que cada um deles abordou um determinado conteúdo. Organizou-se de um modo próprio e apresentou diferentes intenções e linguagens específicas. Indica a afirmativa que melhor revela a característica predominante na construção do texto na escola. Bom, primeira alternativa. O texto teve como predominância a descrição de diferentes comportamentos em relação ao mesmo fato. O texto teve como predominância a narração dos fatos ocorridos em uma situação cotidiana. O texto 3, né, no caso. O texto teve como predominância argumentos contrários ao uso do uniforme escolar. E aí, gente, a 1, 2 ou 3, qual é a alternativa que vocês irão marcar, né? Agora, na página 88, eu vou ler aqui uma coisinha falando sobre a questão do gênero textual. Vamos lá. Com base em aspectos como conteúdo, organização, linguagem e intenções de um texto, é possível reconhecer o que é uma carta, um bilhete, um poema, uma notícia de jornal, etc. E perceber a diferença entre eles. Ao conjunto de textos orais e escritos com características específicas, dando o nome de gêneros, né? No caso, todos esses que eu citei aí são gêneros textuais, certo? Agora vamos lá. O texto na escola, por exemplo, é uma crônica, né? Fala de assunto do cotidiano, traz poucos personagens, nesse caso, trouxe humor, e também, né, não é normal nomear como eu já expliquei antes, os personagens como foram nomeados nessa, mas como eram muitos alunos, eles resolveram nomear, né? Pronto. A crônica é uma narrativa curta, especialmente veiculada em jornais ou revistas, e uma de suas principais características é o caráter contemporâneo, sendo muito relacionado à ideia de tempo cronológico determinado e fatos cotidianos, né? Tempo cronológico, no caso, o tempo de acordo com a sua linearidade, não é isso? É de acordo com aquilo que está acontecendo, não é aquela questão de, fala um fato que aconteceu agora, depois vai para um fato do passado, não. O fato presente, da forma que ele realmente aconteceu, certo, gente? Vamos lá. Pode ter aspecto humorístico, crítico, satírico e ou irônico, utilizando-se de uma linguagem simples e, eventualmente, na informalidade da fala dos personagens. Vamos continuar o questionário. Nona questão. Releia o início da crônica. Democrata é Dona Marilis, professora na escola pública de uma rua que não vou contar, e mesmo o nome de Dona Marilis é inventado, mas o caso aconteceu. Letra A. Qual foi a atitude de Dona Marilis quando os alunos começaram a discutir um assunto do interesse deles? Letra B. A professora agiu de forma democrática ao declarar o plebiscito encerrado? Explique. E aí, pessoal? Ela foi democrática quando ela pegou e encerrou o plebiscito, né? Algo aconteceu para que levasse ela a fazer isso, né? E vocês sabem exatamente o que foi. Vamos lá. 10. A ironia consiste no uso de uma palavra ou expressão com sentido contrário ao literal. Com base nessa informação, podemos dizer que o narrador foi irônico ao caracterizar Dona Marilis como democrata. E aí, pessoal?
Ele quis dizer que Dona Marilis era uma outra coisa ao invés de democrata, né? Porque quando a gente está sendo irônico, a gente fala uma coisa assim, mas a gente, de certa forma, está querendo, né, dizer outra. E aí, o que é que vocês acham? Bom, pessoal, mais uma aula se encerra, ok? E, como sempre eu digo, se protejam, usem álcool em gel, não saiam de forma alguma sem máscara, protejam as pessoas que vocês amam, certo? Bom, ainda teremos uma aula essa semana, não acabou por aqui, certo? Vamos lá? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus!